A entrevista com Valdirene Aparecida Bepler, carinhosamente conhecida como Locutora Val, no Acaso é Sua Podcast, foi um verdadeiro mergulho na essência da comunicação feita com alma, técnica e propósito. Com 34 anos de atuação no rádio, Val compartilhou uma trajetória construída com muita dedicação, superação e amor pela palavra falada. Durante a conversa, Val destacou a arte da locução como muito mais do que falar bem. É saber ouvir, sentir, interpretar e criar conexão verdadeira com quem está do outro lado. A voz, segundo ela, é instrumento, identidade e ponte, capaz de informar, acolher, emocionar e transformar realidades. Tudo isso reforçou o quanto o rádio segue sendo um meio poderoso, humano e extremamente atual. Sua fala foi permeada pela paixão pela comunicação, pelo aprendizado contínuo e pela certeza de que comunicar é um ato de amor e serviço. Uma entrevista envolvente, inspiradora e necessária, que reafirma o poder da voz, da palavra e da comunicação como ferramentas de conexão, transformação e propósito. Val, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é radialista, comunicadora, como é que você faz para criar conexão com o teu público, com as pessoas que te ouvem? Porque nós empresários e empreendedores, a gente precisa ter conexão com os colaboradores, com equipe, com vendas, com parceiro, fornecedor. Como é que você faz, sendo que você nem vê quem está te ouvindo? Boa. Primeiro, tô adorando estar aqui. Obrigada pelo convite. Boa pergunta essa dele. Emoção. Você esboçar através da voz toda a emoção que você acredita que a pessoa do outro lado, não somente o rádio, mas através também da internet, que seja pelo aplicativo, pelo site, assim vai, a emoção. Só isso? Opa, não é fácil não. Uma palavra que seja um bom dia bem dado, isso já faz uma total diferença e uma aproximação. Pô, eu recebi um bom dia. Vocês lembram do boa noite? O que que você associa? Jornal Nacional. Quantas vezes as pessoas ligam, ou principalmente lá atrás, ligavam a TV e sabiam que ia ter boa noite. Para receber. Mas para gente que é leigo, você achou que você até comentou: "Ah, você acha que é fácil?". Eu acho que é muito difícil, né, porque você não está vendo a outra pessoa, né, você não sabe quem que é seu ouvinte, né, para quem Não. está falando. Você já trabalhou em algumas, a gente comentava conversávamos nos bastidores, em algumas rádios diferentes, em cidades diferentes. Sim. Pessoas diferentes, culturas diferentes, gostos. Não, e esse bom dia, ele tem que ser abraçando todo mundo, homem, mulher, criança, então você tem que ter uma linguagem ampla. Claro que às vezes quando você direciona, você tem que ter em mente um público X e outros que acabam não. Por exemplo, eu converso muito, por eu ser também, além de ser locutora, sou terapeuta, fiz cursos trocentos, então assim, eu gosto desse lance da mente humana. Então, sempre acrescentar algo que está me vindo como intuição, ou quando alguém, através do meu Instagram, fala: "Ô, hoje eu não passei um dia legal, Val, eu precisava conversar com você", sabe que você acaba sendo psicólogo da galera? Sem o meu curso, você é psicólogo da galera. Muitas vezes são 33 anos de rádio, e nesse tempo todo, por mais que eu tenha feito rádio jovem, que a gente acaba sendo mais rápido ou não, mas o popular, ele tende a trazer esse público que a gente somos carentes, né? A gente quer conversar com alguém, a gente quer se abrir com alguém, tem receio de falar com outras pessoas. E parece que aquele bom dia, então, que eu acabei de dizer, ou boa tarde, se eu estiver fazendo à tarde, ele ela é minha amiga. Eu não conheço ela, mas ela é minha amiga. Ela fala comigo, ela me faz companhia. Interessante. Eu estava pensando agora, você conversando, porque imagina o seguinte: podcast A Casa é Sua é um podcast sobre empreendedorismo. Então, vendas é o coração de qualquer negócio. Na verdade, você está vendendo, né? E a pessoa precisa comprar, você precisa comprar o tempo dela, de atenção. A atenção dela. E não é fácil Não. a atenção, porque porque às vezes você que está nos acompanhando, você vende algum produto, você acha que você tem muitos concorrentes, né? Você tem muitos concorrentes, além das rádios, TV, jornal, revista, internet, porque você precisa do
tempo das pessoas. Primeiro que eu gostei do nome, que tem a ver, né? A casa sua significa o quê? A pessoa fica mais à vontade. O que que é a mais à vontade? Eu acabei de falar sobre a popularidade do rádio que aproxima. Agora, é o seguinte, você tá com o rádio ligado, nem é o tempo todo que você tá ouvindo, prestando atenção, correto? E um detalhe importante que você falou, dessa coisa do, né, do prestar atenção, do prender o ouvinte. Você sabe que hoje o Ibope de uma rádio, ele é medido por tempo médio. Então, às vezes, um Ibope, aquela rádio lá está ocupando tal posição, o tempo médio é muito mais importante do que aquela pessoa que ocasionalmente foi entrevistada, do sexo A, tal idade também, pelo tempo médio. Isso também hoje, a entrevista do Ibope, a pesquisa é feita também em cima da internet. O tempo que houve aquela rádio através da internet, aquela emissora através da internet. E aí, voltando a esse tempo médio, por mais que você seja objetivo, que você corre contra o tempo, que tem os intervalos comerciais, tem tudo, tem os clientes, tudo em volta, e tem o que você tem que repassar para a galera, que são os prêmios e anúncios, mandar beijo e abraço. Eu gosto de sempre colocar uma pitada de emoção a mais. O dia de chuva, eu tenho que pedir para a galera ter cautela. Os nossos ânimos, aí vem as emoções de novo. Os nossos ânimos realmente ficam mais, vou me molhar. Não acredito, o trânsito fica mais acentuado. Tem fila hoje. Quer sair da sua cama hoje? Você tem que sair. Você tem filhos? Opa, você ainda tem que levar as criaturinhas. Não, e se estão de férias? E aquela criança que tá doente. Você sabe que eu estava me preparando para vir para cá, né? Que eu estava pensando, como seria quem estivesse me assistindo? O que gostaria de ouvir e o que espera de mim ao me assistir? Porque será que ele vai associar ou ela através do que possa me ouvir na rádio? E essa pessoa que vem a me assistir, ela me ouve? Não. Então são mundos paralelos, ok? Ok. Então, assim, nesses mundos paralelos, nem todo mundo que ouve a rádio que eu trabalho. Apesar de ter trabalhado em trocentas rádios, várias, todas que você possa imaginar. Mas voltando nesse universo de linguagem, de culturas e de emoções, você sente dor aqui em Curitiba, em São Paulo, nos Estados Unidos, isso é feito de emoções. Então, se você abre a sua boca e diz aquele bom dia que eu falei, e digo, toma cuidado, tá? Já tomou café hoje? A galera brinca comigo quando eu faço isso no ar. Mandam fotos, vê, olha o recurso da internet aproximando, mandam fotos para mim. Você já recebe a foto do café. Eu recebo. Tem gente que brinca comigo, mandando buquês de flores. E aí eu brinco eu recebi um buquê, coisa mais linda. Virtual, mas o que vale é a intenção. Então eu adoro brincar, porque aproxima mais. E a galera me retribui, sabe de qual forma? Muito obrigado ou obrigada por você existir ou por você fazer companhia nas minhas manhãs, alegrar as minhas manhãs. E eu não sou palhaça. É. Então, Simplesmente eu gosto de deixar mais alegre, para quebrar. e você percebeu o poder que você tem de fazer com que alguém espere chegar o amanhã. Atualmente você trabalha no período da manhã, né? Isso. Para ouvir a Val. Você já parou para pensar nesse poder? Então, por mais que a gente passe alegria e tal, eu também tenho os meus dias de chuva. Todos temos. Temos trovoadas emocionais e muitas vezes cansei de abrir o microfone chorando e a voz alegre. E do nada, surpreendentemente, eu vejo as mensagens ou através do meu Insta, tem gente que se abre no meu direct, não manda mensagem no WhatsApp da rádio, e acaba se abrindo. Val, você me tirou da depressão. Cara, eu fico impressionada. Como assim eu tirei da depressão? Depressão tem tratamento, eu tenho conhecimento disso. Eu sei o que é crise existencial, eu sei o que é perseguição em empresa. Então, olha só, todas as empresas têm sempre um câncer. Eu intitulo dessa forma. O que seria um câncer? Aquela figurinha que o chefe sempre chega numa reunião, eu gosto de dizer o termo líder. Chega numa reunião e diz, vocês têm que ser igual fulano. Ou igual fulana, parece a casa da mãe, só gosta dele, só gosta dela. Ou então aquele puxa-saco, o que você começa a ter? Desmotivação.
Essa desmotivação, veja bem, você está indo trabalhar, não, o negócio não é seu. Isso seria legal até para as empresas prestarem atenção no que eu vou dizer, que é muito real. Eu recebo muito retorno de muita gente. Porque como a galera também está trabalhando, ou vai trabalhar, comentam comigo. E eu, inclusive, passei muito por isso. Então, essa coisa né, falei servi como exemplo. Ou já fizeram também comigo. Olha, porque a Val fez tal coisa. Gente, você tem inimigos, não adianta. E cada empresa tem um câncer. O que seria esse câncer? Seria você ficar no pianinho que a pessoa tá te marcando. Então, ou é um papel que ela foi lá para aquele líder dizer, jogou fora e você não jogou. Você acaba sendo perseguido. Hoje mesmo assisti uma série chamada A Mulher da Fila. Pensa na mulher sofrida, que o filho foi preso e a mulher tá sofrendo o pão que o diabo amassou. Isso se reflete aonde? Trabalho, trabalho. Se você observar, a maioria não está querendo mais a carteirinha assinada. Quantas pessoas estão autônomas? Porque não querem mais ser mandadas, não querem mais ser humilhadas, apesar de pagarem o seu preço por isso. Mas humilhação, opa, então toda empresa tem humilhação? Tem os seus desconfortos. Porque se você chega atrasado, o que acontece? Puxada de orelha. Você está com problemas, aí vem o ponto da questão. Está com problemas pessoais, chega na empresa, você está... Aí vem aquele turbilhão de coisas de cobrança e tem aquele câncer que está lá, e o que acontece? Você não é produtivo, você fica desmotivado, você também compromete a empresa. Você sabe que eu gostaria de aproveitar essa fala e até pedir para várias empresas, contrate um psicólogo. Você vai ver o quanto vai render muito mais e as folhas de pagamento ali para resolverem com o RH vão ser bem melhores. E talvez até funcionários que vão serem muito mais proativos. A motivação faz isso. Porque quando você tem um psicólogo, você está com um problema, eu estou com um problema com você, Éder, na empresa. Você tá me perseguindo, você tá me enchendo o saco, você tá falando mal de mim. Eu vou brigar contigo. A primeira minha reação. Qual é que é a tua? Tu tá não sei o quê. E eu, Val, eu já sou uma avalanche de emoções. Eu já venho com as minhas emoções, correto? Então, assim, tendo um psicólogo, o que vai acontecer? Eu vou lá na sala desse psicólogo. Eu não vou lá na cabeça do líder, do chefe, popularmente. Eu vou me abrir, porque ali eu já vou abrir até os meus problemas pessoais. Vai me relaxar, vai me ajudar, vai. As empresas não têm psicólogos. Você parou para perceber? E estamos doentes, Éder. A maioria, realmente, as menores não tem, com certeza. Mas as maiores também não. Você que pensa. Me cita uma. Olha, eu acho que claro, talvez não é um profissional de psicologia, mas o RH, eu acho que ele normalmente está preparado para conversar com as pessoas, mas talvez... Mas ela não vai muito na veia pessoal. Ela não tá para ouvir o que você tá passando, se chegou da rua, por que chegou atrasado? Puxa, teve problema com teu filho, você vai falar isso para quem? Para o RH? Todo dia, toda semana? É o RH? Eu trabalhei em empresas que o RH estava ocupado, estava com reunião, mal podia me atender. E outra, o RH é diferente do psicólogo. O psicólogo ele não vai sair Claro. daquela sala ali para falar o que você está passando. RH, você corre um risco, né? Então, assim, tinha que ter. A gente está muito doente, é sério mesmo que eu tô te falando. A gente está muito doente psicologicamente, todos nós. Claro que com uns. Eu lembro que eu falei do câncer? Nada mais é do que a gente tá com sintomas de perseguição. Olha os psicopatas aí. O psicopata não é aquele que pega a faca e mata, não. É aquele que realmente, enquanto não te tirar da jogada, não sossega. Então, assim, eu vejo do rádio, eu tô partindo para este assunto, mas não é emoção? É emoção. É a empresa também que eu trabalho, eu também tenho que passar emoção, eu tenho que estar Claro. bem. A a comunicação perante o próximo do que eu estou sentindo é muito importante. Nem todo mundo está sorrindo. E outra, vamos bater a real, né? Ser também superficial e também estar aprontando, isso também é perigoso. Então a gente tem que ter, eu acredito que isso ajudaria muito, sabe, o ser humano em si num todo, para com empresas e para
pessoal. Puxa, olha só, não sei se você viu, o dono de uma empresa que ele distribuiu aqui no Brasil, eu não sei se foi em Minas Gerais, ele distribuiu caixas de bombons, até aí vamos dizer normal. Sabia o que tinha nessas caixas de bombons? iPhones. Como assim? O dono de uma empresa, não é multinacional não, tá? Ele deu a caixa de bombom pessoalmente, pelo que eu vi ali no vídeo, muito rápido, em torno de mais de 40 funcionários, dentro das caixas de bombom, surpreendentemente iPhone. Tinha um excelente presente. Um excelente Então, eu vou te presente. contar uma melhor. Em Santa Catarina, um dos meus negócios é voltado à construção civil. Uma construtora presenteou vários colaboradores com um apartamento. Vários! Você tá falando sério? Seríssimo. Você pode pesquisar depois. Isso ocorreu em Porto Belo, Que lindo! Santa Catarina. Foram mais de 30. Ele continua fazendo isso? Não sei se ele continua fazendo isso, mas ele fez. Mas vamos imaginar que um imóvel nesse lugar vai ser mais de R$1 milhão. Bem mais que iPhone, com certeza, e muito mais. E eu acho que e para as pessoas morarem e tal. Mas é isso, né? Com certeza ele pensou em retribuir o que eu acho que você fala, né? Quando você fala do psicólogo, é para dar o bem-estar para as pessoas. Isso, se Porque sentir pe- motivada, Pessoas valorizar. felizes, elas. E isso é sobre comunicação. Outro dia eu fui dar um feedback, conversar com a pessoa. Sabe quando você conversa pelo WhatsApp? Eu estava no meio de uma outra reunião, conversando, e um líder de um dos negócios nossos me fazendo umas perguntas e eu respondendo objetivamente. Depois aí o pessoal comentou que ele ficou chateado. Eu fiquei pensando, poxa, mas ele ficou chateado. Eu fiz perguntas, eu dei respostas, igual você perguntar: "Ah, você pode pegar esse copo?" Eu falo: "Não dá", sei lá, ou dá. E aí depois eu parei para analisar, porque às vezes não é o que você fala, né, como você fala, né. E às vezes, se eu entendi bem, eu acho que isso é uma dica bacana, as pessoas elas querem ser ouvidas, né. Humanizadas, a gente está numa era digital onde está mais fria. A Isso. comunicação ficou fria, ficou mais objetiva. Tipo assim, e-mail, a comunicação acaba sendo ainda mais se for uma grande empresa. Sim. Agora, aquele tratamento, se a gente for falar de vendas então, ainda ela é importante? Tem trocentas lojas, vamos lá, época de Natal. Tem lojas, tem métodos via internet e tal. Mas eu vou lá naquela loja tal, porque lá além de parcelar, aceita meu cartão, tá, tudo isso é meio que, né, Sim, todo lugar. Mas eu sou bem atendida. E o bem claro, atendida significa o quê? Humanizado, pessoas. Isso faz toda a diferença. ainda. Total. Desde você ir numa loja para comprar uma roupa, um doce, um panetone, você usou no Mas se Natal, você até você ir num lugar para comprar um imóvel de altíssimo padrão, Isso, 10, 20, atenção. 50, Isso, 100 milhões, às vezes a atenção conta mais isso, do que o próprio imóvel. isso. E não importa a escala de valor. E detalhe, às vezes eu quero comprar um imóvel em torno de 150 mil, eu vou conseguir pagar tais parcelas até desse valor. Mas a atenção que foi me dada, o modo que este corretor me tratou e viu também como eu sou e o que necessito, eu consegui até comprar um imóvel por 170 mil, nas condições que ele conseguiu me facilitar e me ajudar. E ele, com isso, também foi beneficiado, né, com a comissão dele e tal. Claro. Então, se você perceber, só que a gente parece estar falando uma coisa aí que é tão normal, isso tem. Não está sendo assim, não. Se você observar o atendimento para o tete a tete, ele está diferenciado. Porque as pessoas que também estão atendendo, que elas precisam de comissão, né? Tem como é que a gente chama? A meta. Eu falei só vendas, mas isso pode ser em qualquer situação, tipo Claro. um call center, também todos têm meta, né, a maioria. Você percebe que você não pode perder muito tempo. "Tudo bem com você? Como é que você tá?" Ali a pessoa só não quer? "Tá, fala o que que você quer." Então tu tem que chegar realmente no momento, no ponto certo. Se uma pessoa foi até você ocasionalmente, abrace. O que que é abraçar? Olhar para a pessoa. Deixa ela falar. Ali você já está conhecendo o que ela necessita. E ali você já consegue trazê-la para perto de você. E essa aproximação é tudo humanizado. Claro, gerar conexão, né, uma forma.
Exatamente. Até os partos estão sendo requeridos mais humanizados, você percebeu isso? Tem, notícias direto sobre isso. A gente está falando tanto de humanizar, de conexão, que você percebeu que hoje em dia, hoje mesmo eu até comentei sobre o lance do relacionamento. Hoje você não tem mais saco para aturar mais nada, mais nada. Você sabia que no Brasil, segundo o IBGE, o número de solteiros está em 81 milhões de pessoas e casados 63, 65 mil. É maior o número de solteiros. O que significa isso? Com certeza, eu acho que nos as pessoas não têm paciência, né. Qualquer coisa, acordei hoje virado para o lado A ou B. Você está me traindo, você não me leva junto, por que que você está desse jeito? Você tem que entender, vamos conversar. Isso está sendo difícil a gente conversar. Tu tá aí com o teu celular e tô com o meu. Tá olhando pra quem? Eu vou pegar o seu celular de imediato, já tá com outra pessoa. Os conflitos, Isso desgastes. e sobre o celular, você falou que é uma coisa interessante, né, da humanização. Hoje, eu fui à academia e prestei atenção como é que estavam as pessoas, eu olhei em uns 20 aparelhos. Todas estavam, Na academia. olhando o celular. Incrível. Eram aparelhos de perna, eram aparelhos, assim, tinham 2 fileiras. Devia ter uns 20. Todas estavam, tipo, as que não estavam fazendo exercício, estavam parando um minutinho, Bem, cá entre nós, estavam a olhando, foto do shape, primeiramente, segundo, se é solteiro ou é até o casado, que estavam saidinho, fazendo, eu não sei. retribuindo Mas estavam, o que eu fiquei impressionado é que todos estavam com o literalmente, celular, o que não era pra o estar. que é normal, né. Que não é para, mas que hoje é uma normalidade. E aí, claro, né, você com o seu celular e eu com o meu, não vai haver uma conversa, né, não vai haver um Não. rapport, uma conexão. Você sabe que na mansão do Gustavo Lima, eu achei até interessante, um dia desses não, já faz um tempinho, que a mulher dele, a Andressa Surita, ela comentou que eles se comunicam dentro da mansão através do celular, de tão grande que é. Então, assim, é bacana isso, foi descontraído? Sim, de certa forma sim. Claro, não é o caso deles, eles são super bem família, né. Mas no mundo dos famosos rola muito essa coisa mesmo do, só pelo celular, muito superficial, a superficialidade. Hoje também eu vi, eu sigo o Léo Dias, e o Léo Dias, que foi entrevistar a Lívia Andrade, falando dos bastidores dela, da briga dela com a Mara Maravilha, na época do Silvio Santos, né, aquele jogo dos pontinhos, e a gente quando assiste, pega alguma coisa por cima, a gente acha que, tipo, televisão ou rádio, é tudo tão perfeito, tudo tão maravilhoso, e depois do nada uma bomba dessa, tipo, nossa, elas se bicavam, nossa, elas não se davam bem. Então, vê que do celular eu já parti para o lance de desavença debaixo dos panos. Ou seja, lembra que eu falei do lance da toxicidade, que estamos doentes? A gente está doente. Agora, pega uma Mara Maravilha então, que a Cris Flores até estava falando, que ela que está apresentando na Band TV com o Léo Dias, falando sobre esse desconforto. Acabaram jogando a Cris Flores para apaziguar, né, intermediar a Mara Maravilha e a Lívia Andrade. Que clima, que desconforto. E se tivesse então um especialista, não precisa ser a palavra psicólogo, um especialista, neuro, o que fosse. Vem cá, olha só, eu sei que vocês não gostam, né, individualmente, claro. Claro. Você não gosta dela. O mínimo que eu vou te pedir para sua saúde mental, olhe para ela com empatia, abrace. Não gosta? Abrace, desbroche-a, né, desarme-a. Isso um especialista faria, diria isso. Agora, comumente, naturalmente, tu acha mesmo? Né? Quero mais que você eu sou a melhor, eu não sei o os egos. Você sabe que o ego ele é visto, dito na psicologia, como o seu próprio inimigo, né? Nos negócios, o ego É o seu diabo, é o principal vilão. é o seu diabo, O ego é o é o principal. que destrói tudo. Isso acho que se a gente perguntar para os principais empresários, empreendedores ao longo do tempo, na história, a gente não precisa pegar o recorte atual, a gente pode pegar muito para trás, o ego vai ser provavelmente a principal razão da queda. Isso, você quis dizer, por exemplo, Caim e Abel?
Desde sempre, Desde desde sempre, sempre. porque a gente intitula inveja. O ego, ele tem a pitada de inveja em si, né. Imagina, eu sou melhor que você, sou eu que me destaco, Não né. admito, né. Não Tem admito. alguém com uma ideia melhor, É. fala: "Não, mas Lembra essa que eu dei pessoa lembra que não". eu dei o exemplo do por que o fulano Isso. quando a pessoa dá como exemplo, ali ela está sendo humilde, tipo assim, poxa, se esforçou, mas hoje no mundo que a gente está bem mais revoltado, mais armado, né, emocionalmente, eu faço tudo, me dedico, a reação é sempre negativa, você já percebeu? Com certeza. Bom, vocês já viram que hoje a conversa tá sensacional, né. E esse papo ele é muito importante para empresários e empreendedor. Mas para que a gente grave o podcast A Casa é Sua, que o nosso negócio é dicas para empresários e empreendedores. E o comportamento, né, a comunicação ele é fundamental para qualquer negócio. A gente tem os nossos patrocinadores. Nós, batizamos carinhosamente o nosso principal patrocinador de patrocinador cultural, porque como o podcast é sobre conhecimento, a casa é sua e ele só existe por causa de conhecimento, então o nosso principal patrocinador é o convidado, porque sempre é o convidado que traz o conhecimento. Então eu quero agradecer muito a tua presença, Val, o teu tempo, sei que o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Você vai conseguir comprar tempo de outras pessoas, mas nunca mais minutos para nem você nem ninguém, né? Então, muito obrigado. A gente vai deixar o Instagram, as mídias sociais dela, que é Arroba da locutora Val. @locutoraval, e ela já falou que se você mandar lá um direct, Ah, eu que vai respondo, tá. isso, ela responde. Ela tá na rádio aqui em Santa Catarina, na Grande Floripa, é isso? Posso citar? Pode, Na claro, deve. Rádio Rádio Cidade Floripa. aqui pode citar E tudo. eu Deve. gostaria de você citou uma palavrinha muito importante, o tempo. Tempo vale ouro, né. Como a gente fala do tempo, você já parou pra perceber o tempo supera, o tempo não espera ninguém, a gente está envelhecendo, tudo associado ao tempo. Então obrigada a você pelo tempo que está se dedicando na sua correria, tempo, e tá aqui eu acredito que eu tenha contribuído um pouco, porque esta é a minha intenção também de estar aqui doando o meu tempo a você. Isso, muito obrigado. E a gente também quer agradecer os nossos outros 2 patrocinadores, um é a Carol Group, né, a Carol Group que você nos acompanha já sabe, é a Carol Cortinas, a Carol Decor, a Carol Imóveis e a Carol Revege. Eles gentilmente, cedem os espaços, né, onde a gente grava o podcast. Está gravando hoje aqui na Grande Florianópolis, nós gravamos em São Paulo também, na Faria Lima, e em Balneário Camboriú, então muito obrigado a Carol Group, a gente vai deixar o contato. Tenho certeza que você não fez ainda, em algum dia você vai fazer algum negócio com eles voltado à casa, construção civil, construtora, tem vários negócios. E o outro patrocinador é a Inovacom Contabilidade, que inclusive é a contabilidade da Carol Group. Agradecer o Guilherme, o pessoal, muito obrigado. Mas como a gente não está aqui para falar sobre patrocinador, a gente estava falando sobre uma coisa muito legal, que é sobre a empatia, a emoção. E como é que você faz para criar essa conexão? Porque imagina, que hoje em dia chamamos de rapport, né, técnicas de venda é o rapport. E você precisa fazer um rapport sem ver a pessoa, sem conhecer. Vou te dar um exemplo. Hoje ele até inclusive vai acompanhar o podcast, tá. Fidelis, ele é um ouvinte que esporadicamente tem ouvintes que são rotineiros, a gente chama de fiel, enfim, e tem os esporádicos e tem os ouvintes aqueles os ocultos, né, que seriam esses que acabam não se expressando, demonstrando que estão ouvindo, mas estão. Eu sou um desses, Você é de um várias desses, né. rádios. E do nada, alguns desses ocultos vão no meu Instagram, ou do nada eles acabam cedendo a um oi pra mim, que eu acho o máximo. "Ai, não resisti", etcétera, porque eu gosto de cutucar. E até brinco com eles: "Ah, eu fui cutucada aqui", uso uns termos assim que acabam dando ambiguidade. E esse Fidelis, hoje, por exemplo, ele mandou uma assim pra mim: "Fala pombagira!" Cara, eu acho o máximo, porque desde quando um ouvinte vai mandar um áudio para um locutor do tipo e outra, é ao vivo, né, é tipo e o locutor também aceitar. E eu chamo os Claro. ouvintes, tanto homem quanto mulher, sem distinção, de meus amores, eles são meus amores.
Oi, meu amor. É lindo, é linda. Por que isso? Quer dizer que eu tenho que ter um caso com alguém para dizer isso em 4 paredes? Não, é meu amor, porque me quer bem, e eu quero bem essa pessoa. E eu quero bem mesmo, porque pessoas felizes não fazem mal a ninguém, cuidam das suas próprias vidas. Olha de novo a psicanálise aí envolvida. Pessoas felizes não incomodam ninguém, pessoas de bem não incomodam ninguém. Essa frase é minha, inclusive, tá? Pessoas de bem não incomodam ninguém. Agora, pessoas amargas sempre estão com cara de. Sempre estão querendo a grama do vizinho. É melhor. Por que não se esforçam? Né? Lembra que eu sempre estou falando. Todos nós temos problemas. Criticar, né? E se não administrarmos, a gente vicia só reclamar, murmurar, energia negativa, destrói o ambiente, fica esse câncer, E né? você já percebeu que essas pessoas, elas não percebem isso? Não, Elas boa. acham que elas são as mais legais, Não, estão com não penso não não, pensam que são as mais legais, não. Não, é que assim, ó, o mas nosso elas não cérebro percebem. vicia. Não, o nosso cérebro é viciante. Sabia que o nosso maior inimigo é o nosso cérebro. Com O certeza. meu maior inimigo sou eu mesma. Quando isso eu ouvi lá atrás, eu achei uma certa balela. Como eu estou muito adentrada nesse mundo, esse universo cerebral, psíquico, me fascina muito, eu comecei a observar isso mesmo. Eu posso olhar para você e, dependendo da sua cara, como você está, eu vou interpretar talvez aquilo que você não está pensando sobre mim, talvez você nem pensou nada sobre mim, mas o meu cérebro já, tá vendo? Não gosta de mim, nem me cumprimentou, tá vendo? Eu odeio ele. Você já percebeu o quanto que a gente fica no negativo mais que o positivo? O positivo é quando se tem um ego, novamente dito, a gente quer o quê? Se vangloriar, se enaltecer, mas tira o ego. Quanto tempo você consegue ficar de bem e de boa, olhar que você acordou, que você: "Opa, eu tenho saúde, eu tô cheia de problemas, mas eu sou o quê? Determinada, eu sou filha de Deus", sem religião aqui, né, Sim. citando, mas eu sou filha de Deus, todos nós somos. A partir do momento que você abre o olho, tem a convicção que você é filha de Deus, você é o quê? Você é top, você é tudo. Eu ouvi uma frase dita assim, ó: "Eu tenho o DNA de Deus". Deus é pai, correto? Eu Correto. tenho o DNA de Deus. Se eu tenho o DNA de Deus, o que que eu sou? Demais. Então para que eu ficar disputando com o próximo? Eu tenho mais é que ajudar o próximo, sabe? Compreender, a gente não está percebendo isso. Isso que você falou sobre o cérebro, eu concordo com você. Eu não sou da área da psicologia, estudei um pouco de neurolinguística e tenho uma pós em gestão de pessoas, e eu aprendi a ensinar meu time que quando nós acordamos, não sei por que ocorre isso, você não tem como saber amanhã quando você vai acordar, se você vai acordar com bons pensamentos ou maus, você vai acordar de bom humor ou mau humor. Qualquer pessoa que falar que sabe, tá mentindo. Mas você tem a capacidade de Já. perceber se você está pensando coisas negativas ou está de mau humor, Verdade. e você falar para o seu cérebro: "Cérebro, não é você que vai me controlar, sou eu que te controlo". Sabe uma técnica Então boa? A agora do espelho. isso, A técnica do espelho é a melhor de todas. feito isso, tá resolvido o dia. Aí, quem sabe, voltam a ter mais relacionamentos no Brasil, relacionamentos mesmo, casados, talvez esse índice de solteiros possa diminuir, né. Igual uma outra coisa que você falou que é bem importante que na comunicação, né, sobre as pessoas, e você já percebeu também, que você falou que as pessoas estão doentes, mas você já percebeu que as pessoas hoje foi eu aqui dar minha opinião, né, o Lucimar não gosta que eu dei muito a minha opinião, né, mas porque eu sou o apresentador, que elas estão mimimi, se você dá um feedback, que é muito bom para ela, se ela não gostar, ela normalmente vai achar: "Não, porque tá querendo me prejudicar". O negativo de Isso, novo. porque tá querendo não sei O o que que tá quê, querendo em cima de mim? Se beneficiar. E você fica encasquetando aquilo o tempo isso, todo. ao invés de parar, prestar atenção, pô, realmente é isso, né, e ter eu percebo que cada vez mais, né, A gente tá tóxico. Aquilo que eu tô falando.
É porque realmente está escasso de alguém querer o bem do próximo. Isso está escasso. Então, veja bem, a partir do momento que está escasso isso, realmente eu vou ficar desconfiada. Eu fico já na retaguarda. Então, o que que a gente está precisando? A gente está precisando conversar mais, limpar mais o cérebro. E talvez você possa ser este que está a fim de me ferrar, mas se o meu cérebro olhar para você e tentar reverter isso, a energia, por incrível que pareça, olha só, pensamento é conexão com o universo. Conexão com o universo, o que que é? Você quebrar o que não é legal. O que nas igrejas a gente fala de combater o mal, como se fosse um É. repelente, né. A gente consegue afastar esse tipo de pessoas tóxicas da gente com os nossos pensamentos cotidianamente positivos. Ou então você vai só atrair isso, o imã. E é que eu talvez seja um pouco racional nisso. Você consegue afastar elas também percebendo, a partir do momento que você tem um entendimento de que você que coordena, de que você não consegue decidir o que você vai pensar na hora que você Posso traduzir acorda. isso em luz. Exatamente, mas você consegue entender quem que você quer próximo, o que que você quer ouvir. E aí você vai entender que você muitas vezes não vai conseguir mudar aquela Mas por mesa que você e entendeu? aquela pessoa. Mas por que você entendeu? Eu entendi porque eu quero crescer, porque eu busco A algo. sua mente está diferente daquela outra energia, aquela mente que só reclama, aquela Claro. mente que só quer puxar o tapete do próximo, aquela mente que só, tá ali, entendeu? É como eu falo, né, um dia de chuva, por exemplo, vamos falar de empreendedorismo, se você é empreendedor, trabalha na rua, se você é a pessoa que vende a bala na rua, se você é um vendedor, igual a gente tem vários, você pode pensar: "Poxa, hoje é mais difícil de eu ir, de me locomover", eu falo: "Cara, mas pode ser mais fácil", por quê? Porque a pessoa pode estar em casa. O seu cliente pode não querer ir nos lugares. "Ah, mas eu vendo bala, como é que eu vou fazer?". Ache um lugar onde as pessoas vão se abrigar por causa da chuva. Posso aproveitar? Você vai Sobre ter, vendas e claro, tudo? O que seria do vendedor de guarda-chuvas, se não se não fosse. tivesse chuva? Mas mesmo que se eu não vender guarda-chuva, independente do que eu venda, eu consigo, no dia de chuva. Vender. Exatamente. E ver Ter uma as oportunidade. oportunidades Falamos juntos. exatamente, porque eu acho que é sobre isso. É muito mais fácil, você já parou para perceber que normalmente as dicas que a gente tem, e muitas vezes são das pessoas que nos amam, não são as que a gente deveria seguir? Vou te dar um exemplo. Quando a gente está lá no ensino médio, você tinha que passar no vestibular. Todo mundo tinha que passar no vestibular, certo? Você tinha as suas amigas que te convidavam para sair, para ir para sei lá o que você gostava de fazer, para ir para o shopping, e você tinha outra amiga, talvez tivesse, bem menos, que te convidava para estudar. Qual que era a mais legal? Vou estudar depois. Acho Então, que já aí stand by, amiga. já está respondendo, mas qual que seria o correto? Estudar, o meu futuro para depois Quantas estar por exemplo, hoje, eu não tenho vergonha disso, voltei a treinar, alimentação. Quantas pessoas te convidam para não, fazer uma refeição saudável? não, ou até mesmo que a gente já citou sobre o Isso. celular e vamos conversar, Ou vamos rir, é isso. vamos rir. Ou para não usar o celular, né, chegar num lugar Esse se papo, você por for isso que a gente está porque aqui, a gente está isso, sem o celular. porque se você chegar em festa de famoso, você que é radialista, entende muito eu não entendo muito deles. Brinco até com a minha enteada, né, ela gosta de acompanhar uma pessoa famosa ali das mídias. A E Virgínia? isso, exatamente, a A ex Virgínia. do Zé Felipe? Isso. Eu só sei isso, mais do que isso. Mas olha só que interessante, o pessoal que é famoso, eles vão pra festa, eles tiram o celular, mas não por propósito bom, de uma pessoa falar com a outra, né, eles tiram o celular para não poder pegar nenhuma imagem. Você percebeu que até nesse ponto há uma não sei se funciona ou não, né, há uma distorção do porquê, mas eu acho que é sobre isso, né, cada vez mais as pessoas elas não conversam com as outras com Não, assim, ó, profundidade, né. o ponto de vista que eu venho observando mesmo, tá acontecendo assim, ó, a gente tá trocando uma ideia. Vamos supor que a sua ideia, não, mas você disse que eu não tô bonita desse jeito, eu tô dando este exemplo. Certo. Qual é a minha reação? Eu tô aqui no podcast, né, eu tô aqui na casa é sua. Eu vou me conter um pouquinho, mas se no meu cérebro ele diz que eu não estou bonita,
Daqui a pouco você manda mais uma. Ô Val, mas você poderia ser um pouquinho mais alta, né? Eu só tô levando que você tá só me cutucando, me criticando. Já foram 2. Significa, como é que eu vou interpretar? Você não é um cara legal, você não tá me tratando bem, e a sua intenção não é essa, tá? Você tá querendo ser tão irreverente comigo, você tá querendo me trazer pra perto de você, você acredita que você falando do meu tamanho, você tá querendo dizer que eu sou uma fofinha, uma queridinha, né? Tipo, Val, ficou legal esse top, mas você tá querendo dizer que eu fiquei sensual. E eu não. Eu tô levando pelo fator de que você tá me criticando, e eu, o que que eu percebi, e isso eu tenho percebido nas pessoas, tá, na internet, os ataques de comentários, direto, e é sempre com política envolvida, né, às vezes aquele assunto não tem nada a ver, "Ah, mas lá tem a ver com votou em não sei quem", eu digo: "Meu Deus, que é isso?". Isso é direto, não é sobre um post. Até a cor, né? Até a cor de um Até a mexe cor, com o até a outro, é. então assim, voltando, então tá todo mundo então, aí não, vou tomar cuidado. "Ai, você é tão legal, Éder, adorei. Cara, você é top demais, você é lindo. Nossa, Éder, eu quero voltar aqui". Se você sentir à vontade de me passar o seu WhatsApp, porque eu quero passar o seu WhatsApp para outros empreendedores também. Você viu? Eu tô aguçando a sua mente que você é um ouro. Na verdade você é, mas você quer somente ouvir isso. Você percebeu? Você vai me ver como? A Val é a Isso. melhor do mundo, porque eu só falei o que você gostaria de ouvir. Olha o ego de novo. Com certeza. Isso eu concordo. Mas e quando é a pessoa que ela está acostumada a só ouvir o que ela gostaria de ouvir, dificilmente ela vai crescer como empresária, como Exato, empreendedora e na vida pessoal exato. também. E mas Não críticas a sou gente também não deve somente ouvi-las e guardá-las. precisa Fazer um filtro, com certeza. filtro. Mas assim, Tem quando que você tem sabe que do que enten você tem que quer. saber, né, quem tá te dando feedback, Você né. sabe, Éder, que eu acredito que foi o Schwarzenegger, que é o ator que é do Califórnia, né, se eu não me engano, da Califórnia. Sobre tentativas, que a gente tem essa coisa do acreditar, dos empecilhos, do não desista. Ele foi candidato, acredito umas 8, 9 vezes, e um monte de gente dizendo para ele: "Você não vai, desiste de uma vez". Pô, pra ser candidato sabe que tem gastos, né, Claro, você tá tem abdicando uma um monte de coisa. função. Tem. O que que o cara é hoje? Aquele Arnold Sim, Schwarzenegger, ele é político, ele é ou é governador da governador, ele prefeito ou foi governador, governador, acredito que é da Califórnia. exatamente. Enfim, 8, 9 vezes, quantas histórias que a gente pode chamar o quê? De superação? Não diria bem isso não. Eu diria acreditar em si. Aquilo que a gente está conversando até agora sobre os rumos e trajetórias. Eu não posso deixar de lado as críticas, mas elas não podem me derrubar. Eu não posso só dizer para o universo que a gente tem, "Ô universo", é uma coisa, você só tem que acreditar no seu foco, no seu ponto. Você vai, é certeiro. Todo mundo que tem sucesso nessa vida, eu gostaria que alguém se manifestasse o que eu tô falando, se for o oposto. Todo mundo que tem sucesso, ela teve vários tropeços. Com certeza. E muita gente desestimulando-a. Sim. E aí é sobre aquilo que eu falei, e muitas vezes a pessoa que fala para desistir é a nossa mãe, às vezes é o nosso companheiro, As próximas é que nós. nos amam, e nem sempre quem fala para você desistir, para você Exato, não persistir, não é porque exato. não te ama, é porque ela não tem o conhecimento para poder falar sobre aquele assunto, Isso. porque por isso que quando a gente falou Porque ela sobre quer o teu feedback bem e não quer que você quebre a cara. exatamente, e por isso que eu penso que quando você, receber um feedback, preste atenção, né, quem está te dando feedback. Exatamente. Por exemplo, uma pessoa que faz coisas erradas, te falar para não fazer coisas erradas, eu acho que só faz sentido se ela falar: "Olha, eu faço coisas erradas, não seja assim". Exato. Aí pode fazer sentido, concorda comigo? Eu Agora se ela chegar: "Você sabe que eu faço um monte de coisa errada", e eu chegar e falar para você: "Poxa, Val, não é legal, né, ter esse tipo de atitude". Aí você sabe que eu faço isso. Uhum. Porra, Não tem moral nenhuma.
Entende? Mas a gente também não tem que bancar a Claro. perfeição. Nunca, nunca, exatamente. Mas eu acho que é ter o seletivo, né, de Isso, saber quem ouvir, né? isso mesmo. Saber quem ouvir. Bom, a gente tá chegando na parte final, e eu sempre deixo a parte final, porque eu considero mais importante, porque são para os ouvintes guerreiros, aqueles que acompanham todo o nosso programa. Eu peço as dicas, vou te pedir 2. A primeira é aquela tipo assim: "Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não consigo ter interação com as pessoas, eu não consigo manter relações". Eu acho que você tem uma di eu tenho certeza que você tem dicas boas para dar sobre isso, porque quem trabalhou 31 anos com rádio, que não vê a pessoa do outro lado e consegue fazer com que ela te chame, te fale, te mande WhatsApp, tem muita habilidade de se conectar com as pessoas. E a segunda é com aquela que acha que se conecta, mas, sou traído, sou sacaneado, seja no âmbito pessoal, profissional, espiritual, não importa. Posso? Deve. O engraçado que dessas 2, elas se resumem numa única. Que ótimo. Então elas servem para um E e para o para outro. O espelho. Ontem mesmo eu vi uma entrevista falando sobre o espelho. Você sabia que o espelho na psicologia e também como portal, né, quem acredita em, né, eu gosto dessas coisas do portal, do universo, eu gosto e muito. Não é místico, tá? Ele também está associado à psicologia. Então, de uma forma ou de outra, o espelho, você deve ter um na sua casa, acredito. Tanto que tem gente que até brinca, tipo, né, quem acredita em, como é que a gente fala? Não é lenda, superstição. superstição. Ah, o espelho quebrado em casa, azar. Isso. Então, assim, tirando o fator da superstição, isso não é superstição que eu estou falando aqui. A dica é você conversar com o espelho. Acredite, é uma técnica infalível. Eu, quando comecei em rádio, muito novinha, 16 anos, eu era uma matuta. Mas, pô, hoje, se você é tão falante, passaram-se mais de 3 décadas. Mas eu sempre quis trabalhar em rádio, que sempre trabalhar com comunicação. Uma matuta que mal sabia falar. Era bem assim, gente. Vergonha, vergonha. E eu não sabia dessa técnica do espelho. E toda vez que você quer dar uma palestra, porque às vezes alguns líderes eles também não têm essa, né, essa comunicação, essa espontaneidade. Como eu vou falar? Vou ter que escrever no papel, vou ter que preparar, vou olhar para o teto, vou olhar. Então, assim, você conversando no espelho é uma técnica infalível, tá, gente? Para todos os âmbitos, pessoal, profissional, todas as áreas da sua vida, emocional que você está sentindo e que se você quer coisa boa para sua vida, espelho. Então, você não vai mais fugir do espelho. Vai ter que fazer pazes, não só arrumar os cabelos. Sim, se ame, mas converse. A gente está conversando até isso a gente deixou para quem talvez um dia chegou a falar, como eu sou bonita, né? Fale isso e fale muito mais. O espelho. Diga o que você não gostou, de quem você realmente está te fazendo mal, tudo. Fale com você mesmo, com você mesma, no espelho. Quando você perceber que essa técnica, sei lá, uma vez por semana, 2 vezes, o espelho. Você vai tomar banho, você vai dar de cara com o espelho. Você vai converse com o espelho. Mas ninguém nunca me falou isso. Pois é, eu gosto de procurar coisas, sabe, cutucar. E incrível, eu fui a fundo isso e muitas pessoas de sucesso e que desbloqueio de traumas, qualquer o espelho. Converse mais com o espelho. Então eu, quando comecei em rádio, eu conversava. Vai entrar tal vinheta. Número 1 via satélite mais ouvido do Brasil. Ninguém entendeu nada. Vou fazer de novo. Então, assim, eu me imaginava fazendo. O meu sonho era trabalhar em São Paulo, né? Foi muito difícil. Eu sendo do Sul, para ir para São Paulo. E todo do campo tem um caminho das pedras, tem um Claro. caminho. E para mim foi difícil, foi muito árduo. Trabalhei por 8 anos. Então, assim, eu sempre falei com o espelho. Sempre. Então, o espelho vai ser sempre seu amigo. Você pode ter. E não vai contar nada das suas coisas para ninguém. Não é fofoqueiro. Não, não vai te Ex trair.
Excelente. Bom, Val, vou agradecer novamente tua presença. Muito obrigado. Como a gente já falou antes, a gente vai deixar aqui as mídias sociais dela, mandem direct, ouçam a rádio. Você faz, é pela manhã, né? Das Das 6 às 6 11. às Eu 11. vou adorar mandar Dá para beijo. ouvir pela internet. Dá para pedir a música? Dá para pedir a música, dá para pedir conselho, dá para pedir coisa. Eu vou tentar dar um jeito, Claro. uma coisa. Eu gosto de ser íntima. Boa. Então, agradecer bastante, deixar aí aberto se você quiser falar mais alguma coisa para nossa audiência. Da nossa parte do podcast, a casa é sua. Muito obrigado. Tô muito feliz pelo convite. Me senti totalmente em casa, apesar que eu não tô com a cerveja aqui, nada disso. Como se eu bebesse muito. Mas você sabe que a gente tem que se sentir à vontade. A gente precisa se sentir mais natural, desprendido, mas de certa forma feliz. Eu diria que momentos como esse para mim é felicidade. Nossa, tá. Felicidade tá aí, onde a gente não para perceber. Momentos bons que eu tô repassando pra galera, dicas que eu acredito serem úteis, assim como eu também acabo absorvendo de outros podcasts e fontes sociais, mídias sociais, só tende a nos agregar para o crescimento. E o crescimento, às vezes, ele acaba respingando em qualquer setor da sua vida. Claro. E possivelmente, se forem todos, melhor ainda. Então, muito obrigada a você. Eu tô super feliz e realmente vá no meu Instagram, @locutoraval, que eu vou amar de saber que você assistiu esse conteúdo e que eu pude contribuir com algo. Beijo! Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado.